Hoje nós começamos um assunto novo. Quem já está estudando para escrivão, esse assunto não estava no edital de escrivão, que é a parte de fundamentos da computação, que nada mais é do que falar de hardware, que são os componentes físicos do computador, e software, que é a parte lógica do computador, a parte dos programas do computador, tá? Então, sempre que falou de fundamentos da computação, envolve a matéria de hardware, que fala sobre os componentes físicos do computador, é a parte física do computador, e software, que é a parte lógica, é a parte dos programas. Então, quando a gente estuda fundamentos, estuda basicamente isso, tá? E o que nós vamos aprender aqui, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Léo Matos, a maioria me conhece, por isso que eu não apresentei aqui, mas eu sou o professor Léo Matos e dou aula de informática. Quem está em casa também, né, já me acompanha há algum tempo, já deve conhecer também. Mas a gente vai começar com essa matéria, é o primeiro tópico do edital, mas não necessariamente durante as aulas eu vá seguir o edital. Eu vou seguir aquilo que eu acho mais relevante, mais importante primeiro, para depois falar do que não tem tanta relevância, tá bom? Só para a gente ficar já sabendo como é que vai ser. Então vamos lá, gente. Para a gente falar de hardware e software, a gente tem que conhecer a arquitetura básica do computador. Nós vamos começar com hardware, depois a gente fala um pouquinho de software. A arquitetura básica do computador é formada da seguinte maneira. O meu computador, ele tem um componente principal chamado de CPU, que é o que a gente chama de processador do computador. Então, o nosso computador ele tem um processador chamado, tecnicamente, de CPU, que vem de Central Process Unit, ou pode também ser chamado na hora da prova de UCP, que quer dizer Unidade Central de Processamento. É básico, todo mundo aqui deve saber que aquele gabinete que fica do lado do computador, aquela caixa ali não é CPU. As pessoas chamam no dia a dia de CPU, mas aquilo não é CPU, aquilo é um gabinete. CPU é um chip que vai encaixado na placa-mãe e esse chip ele tem uma função muito importante no computador. Qual é a função do processador? É executar os programas. Executar os programas. Então, todo programa que você manda abrir, todo comando que você dá para o computador, quem executa é o processador. Só que o processador, ele precisa de outros componentes para trabalhar junto com ele. Quem trabalha junto com o processador aqui? Nós vamos ter a memória principal, chamada de memória principal RAM. Aqui nós temos a principal RAM. E nós temos também um componente também bem importante do nosso computador, chamado de HD, que também é conhecido como disco rígido. Então a arquitetura básica é essa aqui: processador, memória RAM e HD. Como é que eles funcionam juntos aqui? Vamos lá, como é que eles funcionam juntos? Daqui a pouco eu vou dar o conceito de cada um deles, tá? Não precisa se preocupar. Só para a gente entender primeiro. Como é que ele funciona, como é que eles funcionam juntos aqui? Processador, HD e memória RAM. Vamos lá. O HD tem a função de armazenar os programas que a gente tem no computador de forma permanente. Então, todo programa que você tem no computador, Word, Excel, PowerPoint, joguinho, os programas de navegação, todos estão armazenados de forma permanente no HD. Então, o HD ele é uma memória de armazenamento permanente. Armazenamento permanente. Só que quando eu abro o programa ou abro o arquivo que está armazenado no HD, o HD envia as instruções necessárias para a execução desse programa para a memória RAM. Então as instruções para ser executado o programa vêm para a memória RAM. E o processador faz isso aqui, ó, busca a instrução na memória RAM e executa a instrução. O processador faz a busca e a execução da instrução. Então, basicamente funciona da seguinte maneira: os programas ficam armazenados de forma permanente enquanto vocês não estão trabalhando com o programa, ele está no HD. Quando vocês dão 2 cliques e executam o programa vem para a memória RAM. E a memória RAM tem qual função, então? Armazenar os programas de forma temporária, somente no momento da execução do programa.
Então, gente, o CESP, ele gosta muito de questões que falam sobre essa arquitetura. E aí a gente tem que definir o seguinte: qual é a função do processador na hora da prova? A CPU, também conhecida como UCP, conhecido também como processador. O que a gente tem que saber do processador? A função dele. A função dele é executar os programas e comandos do usuário. Então isso aqui é a função do processador na hora da prova. Beleza? Sobre o processador, o que a gente tem que saber mais? A gente tem que saber que o processador ele é dividido em 3 partes básicas. Essas 3 partes básicas também costumam cair na prova do CESP. O processador ele é dividido, a gente já sabe o que o processador faz, mas ele é dividido em 3 partes básicas. Quando eu falo básicas é porque existem outras partes que não interessam para a gente aqui, porque é muito técnico. Dividido em 3 partes básicas. Quais são essas partes básicas que nós dividimos aqui o processador? Nós temos a ULA, eu vou repetir tudo que eu estou falando, tá, gente? O LA, o C e os registradores. Então, primeiramente, a gente está falando do processador. Depois nós vamos falar da memória RAM, depois nós vamos falar do HD, tá? Mas a gente já sabe, resumidamente, que o HD armazena os programas de forma permanente, que a memória RAM armazena os programas de forma temporária, no momento da execução, e que o processador é que executa os programas que estão armazenados nessas memórias. Uma de forma permanente, outra de forma temporária. Vamos falar do processador. Então, a função do processador é executar os programas e comandos. O processador é dividido em 3 partes básicas: o LA, o C e registradores, que são vários, tá? Registradores. Agora, como é que funciona isso aqui dentro do processador? Funciona basicamente assim. Vamos lá. Funciona basicamente assim. Eu vou até desenhar aqui embaixo mesmo, porque os alunos devem estar anotando em casa, né? Vamos ter empatia aqui. Vamos imaginar aqui que é o processador aqui. Beleza? Esse é o processador. Aqui eu vou ter ao C, aqui eu vou ter ao LA. Não precisa saber isso, tá, gente? O desenho na hora da prova, não. O desenho é só para explicar para vocês. O desenho não cai, tá? É só uma questão didática para explicar para vocês. E aqui são os registradores. Aí eu vou explicar como é que funciona basicamente isso aqui. E aí a gente define o que é o LA, o que é o C e o que é registrador. Vamos lá. Então imagine que o processador é isso aqui, a CPU. E aqui dentro tem esses componentes. A UC, ela tem uma função de controlar as atividades internas. Tanto é que o C quer dizer unidade de controle, tá? O C, vocês podem colocar aí na frente, unidade de controle. Unidade de controle. Então a UC, o próprio nome já diz, unidade de controle. O que ela faz? Ela controla as atividades internas, tá? É a UC que controla todas as atividades dentro do processador, por isso que ela é chamada unidade de controle. Diferentemente, por exemplo, da ULA, que não controla nada. A ULA é chamada de unidade lógica e aritmética. Unidade lógica e aritmética. Quando a gente fala unidade lógica e aritmética, dá para entender também, né? Que é responsável pelos cálculos matemáticos. Os cálculos matemáticos. E os registradores? Esse nome indica alguma coisa? Registrador. O que o registrador faz? Registra. Então o registrador, ele é uma memória. Porque tudo que registra, tudo que armazena, é considerado uma memória no computador. Então aqui são memórias rápidas. Os registradores são memórias muito rápidas. Eu vou explicar daqui a pouco com detalhe isso. Mas vamos lá. Então o LA é a unidade lógica e aritmética, responsável por cálculos matemáticos. O C é a unidade de controle, controla as atividades internas. E os registradores são memórias dentro do processador, memórias rápidas. Como é que funciona? Vamos dizer
que eu apertei o número 1 no meu teclado. Apertei o número 1 no meu teclado. Quem buscou esse número 1 e trouxe para dentro do processador? A UC. A UC busca o número 1 e traz para dentro do processador. Só que a UC tem que armazenar esse 1 em algum lugar aqui dentro do processador. A UC vai lá e armazena o número 1 no registrador. O registrador serve para isso. Aí eu aperto o número 2. Quem busca o número 2? A UC. E a UC vem aqui e armazena também o número 2 em um registrador. Quando eu peço para o computador multiplicar esses dois números, aí a UC busca esse sinal de multiplicação e fala, opa, é multiplicação? Vou falar com a ULA para fazer o cálculo. Manda para a ULA faz o cálculo, busca o dado ao C e armazena o resultado no registrador. Esse trâmite de busca, volta, armazena, isso aí não cai. O que vocês têm que fazer é entender essa lógica aqui como uma didática que eu passo para vocês tentarem lembrar na hora da prova. Mas, na verdade, o que você tem que lembrar que cai mesmo é o LA é responsável pelo quê? A ULA ela é responsável por cálculos matemáticos. Não só cálculos matemáticos, mas também aquelas comparações, se um valor é maior, se um valor é menor, se um valor é diferente que o outro. Toda essa parte aritmética e lógica é feita pela ULA. Então a ULA faz cálculos matemáticos e comparações lógicas. Toda a parte inteligente de cálculo é feita pela ULA. Operações lógicas. Então, essa função aqui, sim, cai na prova. O desenho não vai cair na prova, né, gente? O CESP nem gosta de colocar desenho em prova. Não vai cair desenho, mas vocês têm que saber que a ULA é diferente da UC, que a UC é a unidade de controle. E qual é a função da unidade de controle? Controla as atividades internas, ó, controla as atividades internas. Esse controle das atividades internas é busca a instrução, né? Busca a instrução, armazena a instrução no registrador, né? E o registrador é o quê? Se cair na prova. E aí aqui eu já vou te dar uma dica especial e importante demais. O registrador, também conhecido como memória rápida, vamos imaginar assim, ele tem a função de armazenar, que é uma memória, né? Armazena as instruções. Armazena as instruções fora do processador ou dentro do processador? Dentro do processador. Então armazena as instruções internas. E aí, uma coisa muito importante vocês têm que saber aqui do registrador, que pode cair na prova. É a memória mais rápida que existe na arquitetura do computador. Então, de toda a arquitetura do computador, porque existem outras memórias, né? O HD é uma memória, a memória RAM é uma memória, existem outras memórias também, o pendrive é uma memória, mas qual é a memória mais rápida do computador? O registrador, porque ele tem que acompanhar a velocidade do processador, porque é interno, então ele tem que acompanhar a velocidade. Se ele não acompanhar a velocidade, compromete todo o funcionamento do computador. Então aqui, ó, a memória mais rápida. Mas em contrapartida, tem uma coisa aqui que você também tem que saber. O registrador é a memória mais rápida, mas a menor. Então, qual é a menor memória que o computador tem? Registrador. Qual é a memória mais rápida do computador? Registrador. Depois eu vou fazer uma pirâmide para demonstrar a hierarquia das memórias, qual que é mais rápido, qual que é mais lento, depois. Agora é só para a gente aprender essa observação. É a memória mais rápida, mas também é a menor. Por que tem que ser a menor? Por que tem que ser a menor? Porque está dentro do processador, né? Já pensou um HD dentro do processador? Não tem lógica, né? Ou um HD, um pendrive dentro do... Não tem lógica. Então, o registrador, além de ser a menor memória, é a mais rápida. Então, basicamente, o processador, você tem que saber disso aqui. E a última coisa que você tem que saber do processador é como é calculado a velocidade de um processador.
né? O processador aqui é um processador mais rápido que o outro. Naturalmente, o que calcula a velocidade do computador é a velocidade com que o processador busca as instruções e executa. Claro, a velocidade do computador não é só o processador que define. Todos os componentes definem. Um dia desse eu estava lá na feira dos importados, aí um cara falou, ó, esse computador aqui eu quero que ele fique mais rápido. E aí o atendente falou, ó, você tem que trocar a memória, colocar mais memória. Ele estava certo ou estava errado? Estava certo. Se você botar mais memória, o computador fica mais rápido. Se você botar um disco melhor que o HD, também vai deixar ele mais rápido. Depois nós vamos aprender que disco é melhor que o HD hoje, para deixar o computador mais rápido. Então o computador não depende só do processador, depende do conjunto. Às vezes seu processador é muito bom, mas a memória não é tão boa. Aí não adianta nada, né? Então a gente tem um conjunto que faz o computador ficar mais rápido ou mais lento. Mas aqui o que eu quero dizer agora é sobre o processador. Como é que eu sei que o processador é mais rápido, mais lento? Se ele busca e executa essa instrução mais rápido que o outro. Se ele buscar e executar, quantas vezes ele buscar e executar aqui em um menor período de tempo, o programa abre mais rápido na tela. Quando é que a gente fala que o computador é lento? Quando ele demora para abrir o programa ou para abrir o arquivo. Então, se ele demorar para executar essas instruções aqui, ó, busca e executa, busca e executa, busca e executa, o computador vai ficar lento. Essa busca e execução, olha lá, essa busca mais a execução, e se você olhar no desenho até vai conseguir entender, a gente chama de ciclo de operação. Essa busca e execução, a gente chama de ciclo de operação. Busca, executa. Busca, executa. Busca, executa. Busca, executa. Busca, executa. Por isso que é ciclo. Um ciclo de operação executa uma instrução. Outro ciclo, outra instrução. Outro ciclo, outro. Quando ele terminar de executar aqui, aparece o programa na tela. É isso que é ciclo de operação. Ah, professor, então entendi. Quanto mais ciclos o processador conseguir executar em um determinado tempo, vai ser mais rápido. Exatamente. E quem determina essa velocidade aqui dos ciclos, ó, a velocidade dos ciclos, são essas unidades aqui, ó, que a gente chama de unidades de medida do clock. Clock do processador, se cair na prova, é a frequência da execução dos ciclos. É a frequência com que o processador executa os ciclos a cada período de tempo. Aí você já vai ter uma noção melhor. Quando cair na prova assim, ó, megahertz, gigahertz. Isso aqui eu acho que você já viu em algum lugar. Quando você compra o computador, vem lá. Esse computador aqui tem um processador de não sei quantos gigahertz. Agora você vai entender, ó. Então essas aqui são as duas unidades que vocês têm que lembrar na hora da prova. Megahertz, gigahertz. Quando cair isso aqui na prova, estamos falando da frequência do clock. É a frequência com que o processador executa os ciclos. Quando eu coloco mega, isso aqui quer dizer milhão de hertz. Quando eu coloco giga, quer dizer bilhão de hertz. Então aqui, ó, se eu botar que o processador tem 1 MHz, quer dizer que ele executa 1 milhão de ciclos por segundo. Por segundo, hein? Tá, imagine, hein? 1 milhão de vezes executando por segundo. E esse de baixo aqui, quando é giga, é 1 bilhão. 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, sempre que cair megahertz e gigahertz, é a frequência do processador. O processador, naturalmente, quando a gente compra, ele vem escrito qual é a frequência do processador para você saber se o processador é bom ou não. Só para você entender, deixa eu ver aqui, eu tenho 19,
Deixa eu ver quantos anos. Eu tenho 19, então. Vamos lá. Há 25 anos atrás, mais ou menos, um processador que eu tinha em casa, ele tinha. Deixa eu tentar lembrar. Eu creio que ele era 133, mais de 20 anos. 133 MHz. Esse era o processador há uns 25 anos atrás. Então eu posso dizer que esse processador ele executava 133 milhões de ciclos a cada segundo. Ele fazia aquele negócio, busca, executa, busca, executa, busca, executa, busca. 133 milhões de vezes a cada segundo. Será que é rápido o trem? Hoje, o processador hoje, você vai encontrar processador aí de 2.1 GHz, 3 GHz, 3 gigas. Aqui é mega, mega é milhão e giga é o quê? Bilhão. Até falo para os alunos, mega milhão, giga bilhão, mega milhão, giga bilhão, mega milhão, giga bilhão, mega... Aí nunca esquece mais, mega milhão, opa, mega milhão, giga bilhão. Aqui 2.1 bilhões, então qual que é mais rápido aqui? Claro que é o de cima. Então é só para vocês terem uma noção de quando falar de processador na hora da prova, falou megahertz, gigahertz, é o processador e ali a velocidade dos ciclos executados a cada segundo. Beleza, então aqui a gente falou basicamente o que é importante sobre o processador. Agora, o processador para executar as instruções, essas instruções dos programas, os programas são conjuntos de instruções, eles ficam armazenados de forma permanente no HD. E quem auxilia aí o processador, na hora da execução dos programas, é a memória RAM. A memória RAM armazena os programas de forma temporária, na hora da execução, e o HD armazena os programas de forma permanente. Vamos lá, então aqui eu creio que todo mundo anotou? Deu tempo de anotar todo mundo? Beleza? Deixa eu ver se tem alguém aqui falando alguma coisa no chat. Beleza. Ao colocar colocar mais memória no computador, perderia os arquivos já salvos. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas já adianto, nada a ver, né? Pode botar mais memória no computador, os arquivos permanecem lá, tá? Só se você trocar o HD por outro HD que perde, né? Os arquivos ficam no HD antigo. Mas memória RAM não. Se você aumenta a quantidade de memória RAM, né? Automaticamente a memória RAM não armazena seus programas permanentemente. Os programas ficam no HD. Aí se você trocar o HD, o que tem que fazer? Tira os arquivos do HD velho e coloca no HD novo. Foi a pergunta aqui respondida. Depois eu respondo mais perguntas do chat. Mas vamos lá. Então, basicamente a gente já sabe o que pode cair do processador. Já vamos resolver uma questão. Pega aí. Todo mundo está em casa com o material aí, né, gente? Vamos falando e já vamos respondendo. Vamos lá. Olha a questão número 1 do CESP aí, que fala assim, ó. A memória principal e a unidade de controle são componentes do processador de um computador. Veja, a memória principal está dentro do processador, gente? Memória principal está dentro do processador? Olha o desenho lá. Memória principal não está dentro do processador. Quais são os componentes do processador aqui, ó? O LA, o C e registradores. Então o item está errado. Se tivesse assim, ó, o registrador e a unidade de controle são componentes do processador de um computador. Aí seria o quê? Correto. Mas a memória principal não, a memória principal é outra coisa. Eu quero até mostrar aqui para vocês, lá no telão. Vocês conseguem, tá meio claro, mas dá para ver. Eu vou mostrar para vocês no telão. Olha lá. Aquele ali é o processador. Tá vendo? Aquele ali é o processador. Aqui é o gabinete do computador. No gabinete vai uma placa-mãe. Essa é a placa principal, a placa de circuitos. Todos os componentes vão na placa-mãe, por isso que o nome dela é o quê? Mãe, né? E ali o processador encaixado na placa-mãe, ó. Eu estou colocando o processador na placa-mãe. Os outros componentes também vão na placa-mãe. Deixa eu achar aqui. Ó, esse aqui é um pente de memória, quer ver? Olha, isso é a memória RAM, é um pente de memória, tá vendo? Essa é a memória RAM. Ela vai encaixada na placa-mãe também.
certo? Então o processador vai na placa-mãe e a memória vai na placa-mãe. Tá vendo que a memória não está dentro do processador? Deu para visualizar agora melhor, né? São componentes diferentes, beleza? Ia perguntar? No gabarito colocaram certo aí só para enganar, foi? Olhou o gabarito, né? Eita, isso aí foi de propósito, tô brincando. Muda o gabarito aí, gente. Acho que os outros estão certos, é porque eu fiz muito rápido essa lista. Mas ela foi bem selecionada. Então a questão 1, falsa. A memória principal não fica dentro do processador. Dentro do processador a gente encontra o LA, o C registrador, e daqui a pouco a gente vai ver uma outra memória que vem dentro do processador. Daqui a pouco, agora não. Vamos lá. Então falamos sobre o processador, vamos fazer mais uma? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem, ó. Questão 7. Vamos fazer mais uma, questão 7. Questão 7 diz assim: a UCP é a parte mais importante de um computador. Até aí tudo bem. O que é o CP? O CP é o processador. O processador pode ser chamado de CPU ou UCP. É a parte mais importante, é o cérebro do computador. Tá? Toma muito cuidado na prova, viu, gente? Se tiver lá na prova assim, a placa-mãe é o principal componente do computador, você vai marcar o quê? Falso. O principal componente é o processador. Porque tem gente que vai levar isso aí pro lado pessoal, né? O cara vai ficar pensando, placa-mãe é a mais importante. Minha mãe é a mais importante da minha vida. Aí o cara fica fazendo cálculo. Certo! Não, errado. Placa-mãe não é o mais importante, processador. Então até aí tá certo. Ó. O CP é a parte mais importante de um computador. Questão 7, viu, gente? A qual é formada por 3 outras unidades principais. A unidade lógica, o L, a unidade aritmética, o A, e a unidade de controle. Tá ok, gente? Errado. Não existe o L e não existe o A. Existe uma que são as duas, ó. O LA, unidade lógica e aritmética. É uma só que faz os dois, não é como ele colocou aí, duas separadas não, tá bom? Então a questão aí tá falsa. Beleza. Vocês viram aí que a banca é bem maldosa, né? Ela é bem chatinha, mas dá pra gente fazer direitinho. Então a gente já falou sobre essa primeira parte. Vamos falar, a gente já falou sobre processador. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre o HD. Vou falar um pouquinho mais sobre o HD, como é que pode cair na prova relacionada ao HD. E vou avisar para vocês, o CESP gosta muito de falar de memória. Ele não gosta de falar muito de processador, mas de memória o bicho gosta, viu? O bicho gosta de falar de memória. E aí, para falar do HD, eu já vou dar uma definição importante aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar um giz aqui. A gente falou do processador, vamos falar do HD. HD pode cair na prova também assim, viu, gente? Ó, HD e pode cair também HDD, tá? Já estou avisando porque o CESP gosta de fazer isso. HD quer dizer Hard Drive Disk, HDD. Se tiver só HD é hard Disk, disco rígido. Se tiver HDD é Hard Drive Disk. Não muda nada na hora da prova. HDD ou HD é a mesma coisa. É o nosso famoso disco rígido. E essa peça aqui, ela é fundamental para quem trabalha na polícia. Por isso que ela é muito fácil cair. Quem trabalha com investigação criminal, essa peça, ela é uma das mais relevantes do computador para uma investigação. Porque é lá nessa peça que armazena o quê? Os programas e os arquivos. Então, o HD tem uma função fundamental na prova. Armazena, e a gente vai fazer prova da Polícia Civil, armazena arquivos e programas. E a pergunta é, armazena arquivos e programas de forma o quê? Temporária ou permanente? De forma permanente. A memória RAM é de forma temporária. O HD é de forma permanente. Armazena os arquivos e programas do usuário
de forma permanente. Então é a primeira coisa que a gente já sabe do HD. O HD, gente, ele é classificado na prova como memórias secundárias. Memória secundária. Porque a gente tem a memória principal. Quem é a memória principal que a gente acabou de aprender? A memória RAM. Memória RAM é a memória principal. O HD é memória o quê? Secundária. Aí já vou adiantando para vocês. O que é uma memória secundária dentro da arquitetura do computador? Dentro da arquitetura do computador, a memória secundária é toda aquela memória que armazena dados de forma permanente. Toda memória que armazenar dados de forma permanente é considerado memória secundária na prova. Pendrive. Quem tem pendrive em casa aí? Todo mundo, né? Pendrive, memória o quê? Secundária, porque armazena dados de forma permanente. Você guarda no pendrive para usar depois. Toda memória que você puder armazenar dados para usar depois é memória secundária para o computador. E as memórias secundárias também podem ser chamadas na prova de memória de massa. Memória de massa também é considerado na hora da prova, sinônimo na hora da prova de memória secundária. Tudo bem? Memória de massa ou memória secundária. Beleza? Então o pendrive, o HD, um CD, um DVD, um cartão de memória, tudo isso, um disquete, antigo disquete, usaram disquete vocês? Nada. Nasceram na era do pendrive. Disquete ninguém usou aqui, mas disquete também é memória secundária, porque você salva para usar depois. Então vamos lá. Veja, o que mais que a gente tem que saber do HD? O HD é uma memória secundária. Sabe o que o CESP é mala, gente? Uma vez o CESP colocou assim na prova. O HD, a memória principal do nosso computador, que armazena nossos programas importantes, nossos arquivos importantes, o que ela tentou induzir o aluno? Porra, se armazena os programas, os documentos do usuário, realmente é a memória principal do computador. Memória secundária. Memória principal é a memória RAM. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o HD tem o seguinte, sua velocidade, porque o HD influencia na velocidade do computador. Influencia. Todos os componentes influenciam na velocidade do computador. A velocidade desse HD vai depender de alguns fatores. Primeiro fator que determina a velocidade do HD, a quantidade de RPMs que ele tem. RPM. Aí você vai falar, professor, o que é RPM? Aquela banda de rock? Não. RPM, rotações por minuto. RPM quer dizer o que mesmo? Rotações por minuto. O processador, a velocidade com que o processador executa os ciclos, a gente chama de que mesmo? A velocidade com que o processador executa os ciclos, gigahertz, megahertz, é o clock, frequência. A velocidade com que o HD executa giros, rotações por minuto. É diferente, tá vendo que é diferente, né? RPM, rotações por minuto. E outra coisa que define a velocidade, quiserem colocar aqui na frente para não esquecer, viu? Rotações por minuto. Então, às vezes você tem um HD lá. Ah, comprei um HD de 1900 RPM. Quer dizer que eu comprei um HD de 1900 rotações por minuto. Quer dizer, quantas rotações por minuto ele faz. Certo? Nós estamos falando de quê? Velocidade. E outra coisa que define velocidade é a interface desse HD. Interface do HD. Aí você fala, como assim, professor? Interface. Interface é a comunicação dele com a placa. O HD vai encaixado na placa também, gente, ou não? Vai, todos os componentes vão na placa-mãe. Por isso que a placa-mãe é chamada de quê mesmo? Placa-mãe. Porque componentes tudo agrupado nela. Diretamente ou indiretamente. Quando eu falo diretamente é porque é encaixado na placa direto. Quando eu falo indiretamente é porque tem um cabo que liga ele na placa. O HD é assim, tem um cabo que liga ele na placa. Já viram HD, né? Interno? Não, professor, já vi externo, interno não. O interno que eu estou falando, olha lá. Deixa eu mostrar aqui a foto dele. Esse é o HD, ó. Vamos lá. Olha lá, gente. Bota lá. Esse é o HD, ó.
e ali o cabo que liga ele na placa-mãe. Né? Esse cabo aí que vai ligar ele na placa-mãe, a gente chama ele de cabo flat. Mas esse nome não precisa se preocupar para a prova, não. Tá? Esse cabo aí que liga o HD na placa-mãe. Certo? Então, o HD é isso. Aí, quando a gente fala de interface de comunicação, é como ele se comunica com a placa. Aí nós temos essa interface aqui desse lado, né? Essa interface vermelha, que vocês estão vendo vermelha aí, ó. Tá vendo essa interface vermelha? Vermelha? É porque o pessoal de casa não tá vendo. É porque o pessoal de casa não consegue apontar lá não, porra. Eu vou botar o mouse, calma aí. Ó, essa interface aqui vermelha, ó. Tá dando para aparecer o ponteiro do mouse aí, Edgar? Aí, o Edgar é o auxiliar aí, ó. Essa aqui, ó, é a SATA, interface SATA. A gente chama também de barramento SATA. E essa azul aqui, ó, é o barramento IDE. IDE e esse vermelho SATA. Beleza, então agora todo mundo já enxergou. Agora vamos para cá. Então, ó, a interface aqui, então, pode ser duas. Pode ser IDE e pode ser SATA. Certo? IDE ou SATA. Aí isso aqui é muito importante, porque isso aqui cai direto, ó. A velocidade é em RPM e a velocidade também pode ser determinada pela interface do HD. Qual é o cabo que conecta ele lá? O IDE, ele é antigo já, é ultrapassado. Então você vai lembrar que esse aqui é mais lento. E esse aqui de baixo é o mais rápido. Então se eu for comprar hoje, vamos lá, fui lá na feira dos importados. Chego lá e falo assim, eu quero um HD. A primeira coisa que o cara vai te perguntar é externo ou é interno? Né? Aqui a gente está falando do interno, não do externo. O externo é USB, né? Interno. O interno, aí ele vai te perguntar mais uma coisa, é interno. Aí ele vai perguntar, você quer o HD SATA ou você quer o HD IDE? Aí você vai falar, sei não, sei lá. Porque tem que saber qual é o conector da placa. Porque se tua placa for antiga, o HD tem que ser IDE. Se tua placa é nova, tem que ser SATA. É toda uma ciência, né? Só que eu quero que vocês lembrem na prova que quando falar assim o HD IDE, você vai lembrar que ele é mais lento e o HD SATA hoje é mais rápido. Além disso, tem que olhar a quantidade de rotações por minuto. Professor, eu juro que achei que o que era melhor era um HD de 1 tera. Quando falar HD de 1 tera, não quer dizer a velocidade do HD. Não quer dizer a velocidade que ele dá de resposta aqui nesse ciclo de execução. Quer dizer a quantidade de dados que ele armazena. Que também é outro fator determinante para você comprar um HD. Você vai comprar um HD, você também pergunta qual é o tamanho dele, a capacidade dele, né? E aí a capacidade, sim. A capacidade, vou botar aqui, capacidade de um HD não costuma cair na prova. É porque é uma coisa muito normal, né? Coisa muito normal não cai em prova. Você já sabe. Ainda mais numa prova de altíssimo nível, que é a prova da Polícia Civil. Veja, capacidade você vai encontrar aí HD de 1 terabyte. 1 terabyte, assim, ó. Né? Você encontra aí HD de 500 e quanto, Edgar? 512, né? 512 gigabytes. Aí aqui funciona da mesma maneira, gente, ó. Tera e giga. A gente já sabe, mega milhão, gigabilhão, tera trilhão. Pronto. Mega milhão, gigabilhão, tera trilhão. Então aqui o HD tem 512 bilhões de bytes de capacidade e esse aqui tem 1 trilhão de bytes de capacidade. Então quer dizer que esse HD de 1 tera ele tem mais capacidade, mas não quer dizer que ele é mais rápido. Para saber se ele é mais rápido, eu tenho que analisar o quê? A interface, se é IDE ou SATA, e também a quantidade de RPMs. Então isso aqui é o HD. E aí eu vou te falar uma coisa. Hoje o HD já está, ó, ultrapassado. Tem gente que compra HD hoje por um motivo. Ele é mais barato. Mas já tem um disco mais rápido que o HD. E aí eu quero mostrar aqui para vocês qual é o disco mais rápido que o HD.
que vai substituir o HD aí nos próximos anos e que só não substituiu ainda totalmente porque ele é muito caro ainda. Ele ainda é um disco caro. É aí que eu quero que você coloque o HD versus o SSD. Veja, HD, ele tem uma coisa muito importante que vocês também têm que lembrar na prova. O HD é uma memória magnética. O HD é uma memória magnética. E o SSD não é uma memória magnética. O HD é uma memória magnética e o SSD não é uma memória magnética. O SSD é uma memória, ó, em circuitos eletrônicos. É uma memória em chip. Circuitos eletrônicos. É uma memória flash. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar ali a foto. HD, memória mecânica, memória magnética, mecânica. E o SSD, memória flash, chip, eletrônica. Eletrônica. Essa é mecânica e essa é eletrônica. Então quer dizer que o SSD é o quê? Mais rápido ou mais lento, gente? Mais rápido. Qual é o HD mais rápido? Qual é o HD mais rápido? SATA. Mas mesmo o HD mais rápido não é mais rápido que o quê? Que um SSD. Tudo bem? SSD mais rápido do que o HD. HD mais lento. Essa comparação aqui é muito importante. Veja. Vamos observar o desenho deles aqui em cima, a imagem deles. Eu vou botar os dois aqui, um do lado do outro. Vamos lá. Olha lá. Dá uma olhadinha lá em cima. Vamos lá. Olha aí. O de cá, como é que eu vou apontar, né? Mas o que tá um disco ali, ó, parecendo um disco de vinil. Aí eu vou falar do meu lado direito, aí o lado para ele é esquerdo. Vamos lá, gente, ó. Esse aqui que tá com o disco, isso aqui é o HD, ó, o disco magnético, Olha o braço mecânico aqui dele, ó. E esse aqui que tem um monte de chip é o SSD, ó, o SSD, um monte de chip. E o HD é mecânico, magnético, memória magnética. Certo? Então volta para cá. Entenderam isso aí, né, gente? Aí o que mais a gente tem que lembrar aqui? Que o SSD, além de ser mais rápido, ele é silencioso. Silencioso. Esse é barulhento. Por que é barulhento esse aqui, o HD? Porque ele é mecânico. É barulhento, ele é mecânico. Tanto que se tu botar o ouvido do lado do gabinete do teu computador à noite, tu vai ver lá um barulhinho do negócio gravando. E se seu HD tiver velho, se teu computador for velho, tu vai ver o barulheiro que dá. É igual o carro, quando o carro tá novo, não faz barulho. Quando tá velho, o carro começa mecânico. Mecânico. E aqui, qual dos dois economiza mais energia se cair na prova? Qual é o que tem mais esforço para funcionar? HD, mecânico. Então aqui consome mais. Isso aqui pode ser uma questão da prova. Consome mais energia. Então esse aqui ele é mais o quê? Econômico. Econômico em questão de energia, tá, gente? Toma cuidado. Econômico na questão da energia, mas ele é mais caro. Para comprar ele é mais caro e esse é mais barato. Então o CESP gosta muito de questão dessa comparação dos dois aí, ó, do SSD e do HD. Então hoje, que eu estava falando para vocês, lá na Feira do Paraguai, quando eu fui lá um dia desse, aí o cara estava falando, muda a memória do computador, muda a memória RAM do computador. Aí um outro foi e falou, cara, faz o seguinte, troca o HD pelo SSD que vai ficar mais rápido.
E realmente, o computador fica mais rápido. Qual é o teu objetivo no computador? Abrir programa e abrir arquivo. Se tu troca um HD por um SSD, vai ficar mais rápido. Só que o custo-benefício de trocar uma memória é menor. Né? É menor o custo-benefício. É mais barato uma memória, trocar a memória do que o HD por um SSD. Então isso tudo tem que ser analisado. Então, gente, ó, o SSD é mais caro, o HD é mais barato, mas em compensação, olha o tanto de vantagem do SSD em relação ao HD. Então toma muito cuidado na questão da prova, que o CESP gosta de colocar assim, ó, o HD é uma memória em circuitos eletrônicos. Falso. HD é memória magnética. Circuitos eletrônicos é chip é SSD. O HD é uma memória óptica. Não, HD não é memória óptica, é memória magnética. Memória óptica no nosso computador, sabe o que é? CD, DVD, memória óptica, que usa luz para ler, luz para gravar. CD, DVD, Blu-ray é memória óptica, mas HD é memória magnética. Então está aqui uma coisa muito importante para a prova. Agora vamos fazer uma questãozinha aqui para eu fazer um comentário junto com vocês. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou no chatzinho ver se tem alguém com dúvida, tá? Vamos lá, gente. Olha a questão de número... Deixa eu ver uma... A questão número 2, gente. Olha que bacana essa questão. Essa questão foi do ano passado, 2019. A gente já está no final de 2020, vocês perceberam, né? Perceberam isso ou não? Esse ano eu não fiz nada, só fiquei em casa com máscara e aprontando em casa. Não fiz nada. Acabou o ano. Né? Quantas vezes vocês viajaram esse ano? Vamos lá. Gente, questão 2. Foi do ano passado, isso é fácil, foi a última prova do ano passado. Ó. O SSD é uma tecnologia de armazenamento. Beleza, uma memória. SSD é memória. Que utiliza memória flash? Sim, memória flash. Agora que o CESP pegou todo mundo no final. Ó. Cuja a interface de comunicação é a mesma utilizada em discos rígidos. Então perceba, o CESP já sabia que a galera estudava que era SSD. Estudava que era memória flash. Aí ele falou, vou botar uma coisa aqui que nem todo mundo estuda, interface de comunicação. Veja, qual é a interface que eu coloquei aqui para o HD? IDE e SATA. E o SSD? Ele encaixa em que lugar na placa? O SSD, a interface do SSD na placa, ó, qual que é? SATA. A interface de comunicação do SSD é SATA também. É no mesmo lugar que o HD SATA encaixa, o SSD encaixa. Certinho? Então a questão está certa. Vamos ler de novo? É uma tecnologia de armazenamento que utiliza memória flash, cuja interface de comunicação com a placa é a mesma utilizada em discos rígidos. Discos rígidos HDs do tipo SATA. Então a questão está certa. Massa demais. Essa questão foi muito boa. Beleza. Então a gente já terminou essa primeira parte aqui. Vamos aqui. Deixa eu ver se alguém está com dúvida. Vamos lá. Vamos ver. Quem quiser perguntar aí, gente, no chatzinho pode perguntar. A Natália está perguntando se IDE pode ser chamado de PATA. Pode. Aqui, gente, ó, IDE tem algumas provas mais técnicas que chamam o IDE de PATA. Porque SATA quer dizer serial ATA. É uma comunicação serial. E IDE é uma comunicação paralela, aí a gente chama de PATA. Só que é muito difícil cair essa expressão, é uma expressão mais do pessoal da área técnica mesmo. Mas IDE pode ser chamado de PATA. E SATA, serial ATA, né? Serial ATA, SATA. Paralelo ATA, PATA, IDE. Mas não é uma coisa tão relevante assim não, mas tá aí. Se cair, a gente já até comentou. PATA e IDE é a mesma coisa. Beleza? Mas tem outro HD que tem um conector próprio, diferente de SATA? Perguntou. Cara, tem o SCSI, né? Mas o SCSI não é um assunto para a nossa prova, porque é uma coisa mais antiga também. Tem um novo também, mas
tem que focar no SATA e no IDE, porque são eles que são da arquitetura tradicional do computador. Respondendo a pergunta do nosso querido aqui. Flash Drive. Flash Drive é um SSD, né? Beleza. Veja aqui, gente. Então matamos isso aí. Vamos falar agora da outra parte que está faltando. A gente já falou do HD, que armazena os programas de forma permanente. Agora nós temos que falar, né? Nós temos que falar da memória RAM. Só que para falar da memória RAM, nós temos que falar de uma outra memória. Vamos lá. Nós vamos falar da memória principal. Tá dando para pegar aí, Edgar? Ou posso apagar mais? Memória principal do computador. A gente já sabe, vocês vão perceber durante o curso que eu fico repetindo, por isso vocês saem daqui lembrando de tudo. Até amanhã. Mas eu repito muito, toda hora, exatamente por isso que os alunos gravam. E na próxima aula, às vezes, eu repito também algumas coisas da aula passada. Então acaba que a gente vai gravando esses termos que são importantes. Mas o que eu estava falando é que o nosso computador, o processador executa os programas e os programas estão na memória permanente, que é o HD, ou SSD, caso seja o computador. Né? Caso o computador tenha SSD. E quando executa, os programas que são executados vão para a memória RAM. É isso que a gente aprendeu. No momento que o programa está sendo executado, ele está na memória RAM. Temporariamente na memória RAM. Só que a memória principal, dá para escutar? Dá? Só que a memória principal do computador, ela é dividida em duas, não é só em RAM. É aí que a gente vai falar um pouquinho das duas. A memória principal do computador é considerada memória principal do computador, a memória RAM e também a memória ROM, que daqui a pouco a gente vai falar. Primeiro nós vamos falar da memória RAM, depois nós vamos falar da memória ROM. E sabe o que é muito legal? Quando a gente começa a aprender a interpretar a banca, isso é muito importante. Tem gente que, por exemplo, começa a fazer provas do CESP, às vezes o cara nem sabe se a questão está certa ou errada, mas ele acerta. Porque ele começou a pegar a ideia da banca. E o CESP tem muito disso de fazer, sabe o quê? Quando tem RAM e ROM, ele vai lá e troca o conceito. E se você estiver ligado, opa, ele deve ter trocado o conceito. Aí tu dá uma olhada lá, se souber um pouquinho, você mata a questão. Então, quando tem RAM e ROM, SSD e HD, a gente viu também o caso também do LA/UC, quando IDE e SATA, ele troca na hora da prova, só para saber se você sabe mesmo. Então, como tem RAM na prova, vai cair ROM também. Então, a gente tem que saber a diferença. Vamos lá, a RAM a gente já sabe qual é a função dela. Qual é a função dessa memória principal RAM no meu computador? A memória principal RAM, ela tem uma função. E qual é a função dela? Se cair na prova, a função dela é armazenar programas. Uai, professor, armazenar programas não é o HD? HD armazena programas de forma permanente. Aqui é armazenar os programas de forma temporária. Os programas em execução. Quando o programa deixa de ser executado, quando o programa é fechado, por exemplo, ele sai da memória RAM. Ele sai. Então, por isso que a gente vai dizer aqui que a memória RAM, como ela armazena os programas no momento da execução, ela é uma memória o quê? Temporária. Então, aqui eu já coloquei a função dela, agora nós vamos colocar as características dela. Características. Características da memória principal RAM. Primeira característica dela, que a gente acabou de ver, ela é temporária. E além de ser temporária, ela é volátil. Aí, essa expressão volátil também cai muito na prova. O que quer dizer ser temporária e volátil? Temporária armazena os programas no momento da execução. Volátil quer dizer que depende de energia para manter os dados armazenados.
Essa memória ela tem que estar energizada. Se ela não tiver energizada, ela apaga. Apaga. Então, se ela apaga quando ela não está energizada, o que acontece quando eu desligo o computador? Ela apaga, ué. Por isso que ela só armazena os programas de forma o quê? Temporária, só na execução. E o computador só está executando o programa quando ele está ligado. Quando está desligado, essa memória apaga. Tudo dentro dela some. Tá? Então, volátil, o que quer dizer volátil? Se quiser colocar aí na anotação de vocês, volátil depende de energia para manter os dados. Tá? Depende de energia para manter os dados. Isso é ser volátil. E aí que está a explicação do que acontece no nosso dia a dia. Vamos lá, você está no computador lá, fazendo uma planilha no Excel. Quando você está fazendo a planilha no Excel, a planilha está em qual memória? Você está fazendo a planilha. Você está fazendo a planilha, desenvolvendo, ela está na RAM, porque você está desenvolvendo a planilha, está executando a planilha, está na RAM. E aí, sem querer, acaba a energia. Sem querer não, acabou a energia. O computador desligou. Quando você liga o computador, abre o Excel, cadê a planilha? Já era, filho. Estava na RAM, acabou a energia, apagou da RAM. Por isso que você tem que fazer o quê? Salvar. Quando você salva o arquivo, você está salvando em uma memória em massa. Memória de massa, memória secundária, memória de armazenamento permanente. Você salva no HD, você salva no pendrive, você salva no SSD, você salva no cartão de memória. Porque é a memória que vai guardar de forma permanente. Memória principal aqui, ó, RAM, não armazena de forma permanente, de forma temporária. Aí uma vez um aluno levantou a mão, e que pode ser a pergunta de alguns aqui, ou até de casa mesmo. Professor, um dia eu estava digitando o trabalho da escola, já tinha 10 páginas digitadas, acabou a energia. Aí fiquei desesperado, mas aí quando eu liguei o computador, abri o Word, tinha lá o texto, ó. Não estava completo, mas estava um pedaço dele lá. Como é assim? Como é isso? O Word foi mais inteligente que ele. O Word estava fazendo o quê? Salvando. Mesmo sem ele mandar salvar, o Word estava lá salvando no HD. Salvando no HD tipo uma cópia de recuperação, né? Um arquivo de recuperação que é chamado do Word, né? Mas não estava salvando na RAM. Não se salva arquivo na RAM, porque ela é volátil. Então a memória RAM é isso, duas características importantes. E nunca esquece, ela influencia, vocês vão colocar aqui, ó, influencia na velocidade do computador. Influencia na velocidade. Na velocidade do PC. Vou botar PC aqui, que quer dizer personal computer, ou seja, computador pessoal. Então, influencia na velocidade do computador, certo? Quanto mais memória RAM no computador, mais o computador é rápido. Influencia na memória, porque trabalha junto com o processador, tá? E uma outra coisa que pode cair é o seguinte. Outra coisa, cair essa expressão na prova, ó. Quando cair essa expressão na prova aqui, ó, a gente está aqui não para ser técnico, não para montar computador, a gente está aqui para resolver a prova, né? Caiu essa expressão na prova, DDR, não importa o número que vai vir acompanhado, DDR1, DDR2, DDR3, DDR... não importa. Se essa expressão aparecer na prova, está falando dessa memória principal, RAM. Porque vai vir assim na prova, ó. Computador com memória DDR de 16 gigabytes. Aqui está falando do que então na hora da prova? Se cair isso aqui na hora da prova, está falando da quantidade de memória o quê? RAM do computador. Quantidade de RAM que tem no computador. Por quê? Isso que é bom. Por quê? Porque a gente precisa dessas informações para decidir qual computador comprar, ué. Né? Você vai ser lá agente da Polícia Civil. Quando for para comprar um computador, o que vai acontecer? O delegado vai chamar quem para comprar o computador? Hein? Delegar o escrivão. Isso.
Escrivão. A gente não compra computador não. Escrivão vai. Escrivão é o escravão. Né? O agente não. Né? Aí tu deve estar pensando, eu queria ser um escravão desse lá, viu? Eu também queria. Né? Então, gente, isso aqui é a quantidade de memória RAM. Quantidade quando cair na prova assim, ó, DDR está falando da memória RAM. São pentes de memória RAM, né? O que mais que eu preciso colocar aqui para vocês? Que pode cair na prova, já está aí. Se cair, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu complemento. Mas vamos lá, agora falar da memória ROM. É aqui que a gente tem que diferenciar. Tem a memória principal RAM e a memória principal ROM. Que eu vou mostrar o desenho ali em cima para vocês. Memória principal RAM tem uma função. Memória principal ROM tem outra função. Tá? Bota lá no telão ali. Ó, vou botar aqui. Ó, essa aí é a memória principal ROM. A memória principal ROM é esse chip aí que vai na placa-mãe. Ele já vem gravado de fábrica na placa-mãe. É esse chip aí, ó. Tá? Esse chip já vem de fábrica gravado na placa-mãe do computador. Já vem cravado, né? Cravado, soldado na placa-mãe. Tá? Essa é a memória ROM. E a memória RAM, a memória principal RAM, é essa memória que vem na forma de pentes. Cadê? Vamos lá. Fiz foi voltar aqui. Essa é a memória principal RAM. Então a principal RAM, ela não vem na placa. A principal RAM você compra na forma de pente para encaixar na placa. A ROM, ela já vem na placa, gravada de fábrica. Já de fábrica já. A memória ROM. Então se falar na prova, a memória RAM, a memória que já vem gravada de fábrica na placa-mãe, vai estar errado. Não é a memória RAM, é a memória o quê? ROM. É isso que cai na prova. Olha para cá. Vamos para cá. Função, pode botar no quadro. Função da memória ROM. Para que serve essa memória que já vem na placa? Para que vai vir uma memória na placa, meu Deus? Para quê? Vamos lá. A placa-mãe, ela é hardware ou ela é software? A placa-mãe é hardware, ela é físico. E você tem que saber o seguinte, que algo físico não funciona sem um programa. Não tem como. Se você tiver um robô aqui, o robô só vai se movimentar se tiver um programa que faça esse robô movimentar. Então o hardware não funciona sem o software. E a placa-mãe, a mesma coisa. A placa-mãe é um hardware. Quando a gente vai montar um computador de peça em peça, gente, a gente primeiro compra o gabinete, depois compra a placa-mãe, e da placa-mãe vai comprando os componentes e encaixando nela. Então, quando você compra a placa-mãe, ela é um hardware. E ela já vem com programa. E o programa vem qual memória gravado? Memória ROM. Então, os programas que fazem a placa-mãe ali funcionar, inicialmente, vem na memória ROM, que é uma memória que vem na placa. Então, tem a placa, aí vai vir um chipzinho aqui na placa, que é o chip de memória ROM, e dentro desse chip vão ter dois programas. Um programa chamado de setup e um programa chamado de BIOS. Esses dois programas já vêm gravados de fábrica. O fabricante da placa já grava um programa setup e BIOS nesse chip para fazer a placa funcionar. Então veja, função da memória RAM, guardar os programas, guardar dito, armazenar, guardar os programas BIOS e setup. Vem outras informações dentro, que não são relevantes para a prova, mas vem informações do fabricante da placa, né, autorizações, né, para a gente não. A gente tem que lembrar que essa memória guarda dois programas. Quais programas? BIOS e setup. Então, se na prova cair assim, conteúdo, né, conteúdo da ROM.
Conteúdo da ROM, a gente já sabe que vem 2 programas, que é BIOS, Setup. Esses 2 programas vêm dentro da memória ROM, gravado de fábrica. Vamos botar aqui, características. Daqui a pouco eu vou explicar o que fazem esses programas, tá? Vocês já devem estar pensando, mas o que esses programas fazem? Serve para quê? Vamos lá. Ó, características. Primeira característica, já vem gravado de fábrica. Essa memória já vem gravada de fábrica. Certo? Então já vem gravado de fábrica essa memória. Segunda característica, ela é não volátil. A RAM é volátil, essa aqui é não volátil. Ah, lembrei uma característica que está faltando, mas de lá. Mas eu vou já passar para vocês. Vamos lá. Então a gente já sabe que a memória ROM é um chip que vem gravado na placa-mãe de fábrica com esses 2 programas, BIOS e Setup. Certo? O próprio fabricante da placa-mãe já guardou esses programas. Essa memória ela é não volátil. O que quer dizer não volátil? Os dados nessa memória não se perdem quando desliga o computador. E também é muito lógico, né? Porque já pensou, eu desligo o computador e os programas da placa-mãe somem? Os programas que fazem a placa-mãe funcionar, dar o pontapé inicial somem? Não tem jeito. Então teria que ser realmente uma memória. O cara que criou a arquitetura do computador pensou, eu tenho que gravar esses programas e não pode sumir o programa. Então ele criou a memória ROM para isso. Para guardar os arquivos e os programas de forma permanente. Então o programa que está aqui, que é a BIOS e o Setup, não são apagados da ROM quando o computador está desligado. Porque ela é não volátil. A RAM é volátil, depende de energia, e a ROM é não volátil, não depende de energia para manter os dados armazenados. Entenderam isso? Sim, gente? Não influencia na velocidade. Não. Só na hora que liga, exatamente. Boa. Beleza? Vamos aqui, gente. Ó, já vem gravado de fábrica, não volátil, e aí tem uma outra característica que eu quero que vocês coloquem aqui. Somente leitura. O que é uma memória somente leitura? É uma memória que não permite apagar o conteúdo, não permite modificar. O computador usa essa memória, nunca pense só em vocês. Sempre pensa assim, o computador usa essa memória, não só vocês usam essa memória, mas o computador usa essa memória para ler o conteúdo. Mas não para gravar. Nada pode ser gravado nessa memória, nada pode ser apagado nessa memória. Ela é somente leitura. Porque imagina, se chega alguém e apaga todo o conteúdo da memória ROM, aí o computador ia parar de funcionar, né? Porque esses programas são essenciais para o início do computador, para a inicialização do computador. Vocês vão entender, ó. Esse programa aqui, BIOS, ó, ele tem 2 responsabilidades no nosso computador. Essa BIOS faz um post, um processo de teste, esse post aqui é o teste. E essa BIOS também faz o boot do computador. O que é o boot? É a inicialização do computador. Então perceba a importância desses programas, eles são os pontapés iniciais do meu computador. Quando eu ligo o computador, faz o processo de boot. Quem faz o processo de boot? A BIOS. Certo? E antes do boot, ela ainda faz o post, que é um teste dos componentes. Vou mostrar ali para vocês em cima. Então, por isso que essa memória é somente leitura. Porque se apagar esse trem aqui, ó, né, aí o computador, né, então por isso ela é somente leitura. Tá? Claro que existem espécies de ROM diferentes. A gente nem vai adentrar nisso agora para não ficar complicado a sua cabeça. Tá? Mas existem outras espécies de ROM que permitem apagar. Mas nada fácil, tem que apagar
com equipamentos de raios ultravioletas, eletricidade, é outra coisa. Não é chegar lá e dar um delete como a gente deleta normalmente. Mas não precisa se preocupar com isso. Segue a orientação aqui. Já vem gravado de fábrica, não depende de energia para manter os dados armazenados, somente leitura. Quer dizer que ninguém vai apagar, ninguém vai gravar nada, é só ler. Que é diferente dessa aqui, ó. Que é a característica que eu falei que estava faltando e que não tinha lembrado. Essa memória RAM aqui, o processador vai precisar gravar nela e ler. Por quê? Porque é aquele processo que eu falei, ó. Processador, memória RAM e aqui o HD. Quando eu abro um programa, o HD envia para a memória RAM. Então ele está gravando. E depois o processador está lendo da memória RAM. Está lendo. Então a memória RAM, ela não poderia ser somente leitura. Quando eu fechar o programa, o que vai acontecer dessa memória? Vai apagar dela. Então a memória RAM, ela não é somente leitura. Ela é leitura e escrita. Que era o que estava faltando aqui. Leitura e escrita. Então perceba, gente. Principalmente saber a diferença entre essas duas memórias é o que cai. Tem que lembrar, RAM é volátil, ROM é não volátil. Porque se parece muito as expressões. A RAM armazena os programas no momento da execução. A ROM tem nada a ver com execução de programa, com velocidade do computador. A ROM não tem nada a ver com o processador ali. A ROM está ali para armazenar dois programas que vem gravado de fábrica, que é a BIOS e o setup. A BIOS, como eu já falei para vocês, ela tem duas responsabilidades, post e boot. É quando a gente liga o computador, olha lá na tela. Quando você liga o computador, olha ali, quando você liga o computador não aparece essa tela preta aí, ó. Olha lá, essa tela preta quando você liga o computador é o post. Está testando lá quanto de memória tem, se tem algum HD conectado, se tem um teclado que está conectado ou não. Se o teclado não estiver conectado, ele dá um aviso, ó, keyboard de erro, está faltando o teclado. Né? Então ele testa ali HD, memória, para ver se está tudo ok, pelo menos para ele dar um pontapé inicial no computador. Então é assim, ó, olha para cá. Primeiro ele faz o post. Olha para o quadro aqui, para o quadro. Primeiro ele faz o post, ó. Depois ele faz o boot. Primeiro ele faz o post, depois ele faz o boot. Certinho? E eu olhando lá para cima pensando, o Edgar tá lá em cima, mas era eu que estava lá em cima. Vamos lá, ó. Primeiro ele faz o teste, tá tudo ok no teste, aí ele faz o boot, que é a inicialização do sistema. Se não tiver ok no teste, ele te dá um aviso, ó. Tem problema no HD, tem problema no teclado, o teclado não está conectado. Se ele fizer o teste e não tiver tudo ok, ele não faz a inicialização do sistema do computador, que é o boot. O boot é a inicialização do sistema do computador. A inicialização do Windows, a inicialização do Linux, certo? Isso é o processo de boot. Agora, gente, muito importante aqui também, ó. Setup. Você vai só colocar assim, ó, setup é um programa de configuração. Configuração. Enquanto o setup é um programa de configuração dos componentes da placa, a BIOS é um programa que faz a inicialização. BIOS inicialização, setup configuração. Então, se eu quero configurar alguma coisa na placa ou em algum componente que está instalado nela, na comunicação com ela, eu entro no setup. Olha o setup ali no telão, ó. O setup é essa tela azul aí, ó. De vez em quando vocês vão cair nessa tela azul aí, nem sabe como é que caiu aí, fica louquinho. Né? Tem alguns computadores que é o delete, né? Algumas F12, né? E assim vai, depende da placa-mãe. Tem placa-mãe que é delete e entra no setup. Tem outros que é F12 e assim por diante. Mas tem gente que cai e fica desesperado. Fala, ué, lascou, e agora? Vai para onde? É porque você entrou sem querer. Então esse é o setup. Setup é um programa para configuração e a BIOS é um programa para inicialização. Aí, gente, ó, o CESP gosta muito disso aqui, presta atenção.
Daqui a pouco a gente já vai falar um pouco de software. Hoje a gente vai falar de hardware e software. É muito importante essa aula aqui porque quem estava estudando para escrivão não estudou isso aqui não. Veja, nós temos um programa no computador que sem ele você não pode operar o computador. Você não pode usar o computador, internet, abrir o Word, Excel, PowerPoint sem o computador ter esse programa. O nome do programa que permite você operar o computador, que sem ele não tem como operar o computador, é qual? Sistema operacional. Por isso que o nome é sistema operacional. Porque só posso usar o computador, operar o computador, usar programas, usar a internet se tiver ele. Ele é um programa fundamental para o computador. Só que antes dele, se o seu computador não tiver isso aqui, nem chega nele. Porque é a BIOS que faz a inicialização do sistema. Por isso que BIOS, o que significa BIOS na hora da prova? Aí tem gente que fala, bichinho ignorante operando o sistema. Não é isso não. Tem nada a ver. BIOS é Basic Input Output System. BIOS quer dizer Sistema Básico de Entradas e Saídas. É o sistema básico do computador. Sem ele, não tem nada. Esse é o primeiro programa que o nosso computador tem. A primeira camada de programa do nosso computador é essa. Sem ele, não tem como chegar no sistema. Porque é ele que faz a inicialização do sistema. Entendeu? Por isso que você tem que lembrar. O que é BIOS? Coloca aí do lado. Sistema Básico de Entradas e Saídas. A Microsoft, o CESP, gosta muito dessa expressão. Sistema Básico de Entradas e Saídas. Eu já ia falar Microsoft. Microsoft está aplicando prova de concurso agora. Sistema Básico de Entradas e Saídas. Beleza? Não esquece disso. Então, é o que eu falo para o aluno, cara. Eu falo para o aluno sempre isso. Tem gente que gosta de estudar só. Eu não sou contra você estudar só, não. Não sou contra. Só que às vezes vai demorar um pouco mais para ser aprovado. Por quê? Vamos lá. Se você pegar um livro de fundamentos da computação, um livro de fundamentos da computação é dessa grossura aqui, Eu tenho lá em casa, dessa grossura aqui, eu mostrei para os alunos, umas 900 páginas só de fundamentos da computação. Aí o cara vai estudar só, pega um livro desse aí e lascou, pô. O cara vai ficar estudando só isso aí para o concurso todo, não adianta. O professor que já conhece a banca, já sabe o que vai cair, não, ele vai resumir isso aí, vai falar exatamente o que deve ser cobrado. A prova não quer técnica, a prova quer o quê? Quer um policial que tem esses conhecimentos, não quer um técnico de informática. É igual na nossa prova vai cair Python. Python é uma linguagem de programação. E aí eu vi já alguns alunos estudando o livro de Python. O livro de Python tem 500 páginas. Porque o livro é para quem, gente? Para o programador, é um manual para o programador programar. A gente tem que resumir isso aí, tem que ver o que cai. E aí como é que a gente vê o que cai? Pega todas as provas do CESP, ou outras provas de outra banca, porque Python quase não cai, e vê o que eles cobram. Só que aí tem aluno que está me mandando mensagem no Instagram falando, professor, eu filtrei as questões de Python aqui, eu não estou conseguindo fazer não. Eu falei, claro, pô. Tu filtrou as questões de programador, analista de sistemas, ciência da... Aí tu não vai fazer mesmo não, filho. Você vai ser policial, não é programador. Ele só quer que você tenha um conhecimento. Não é as questões profundas. Mesmo assim, no nosso curso, a gente vai fazer questão de programador. Por quê? Porque a gente vai se preparar para o pior. Banco de dados. Banco de dados. Teve uma aluna que me mandou 3.000 questões de banco de dados filtrada no QC. Eu falei, cara, não é isso aí que cai, não. Você tem que saber o que cai. Aí ela, como é que eu sei o que cai? Eu falei, compra meu curso. Aí ela foi e comprou, aí ela falou, agora sim, pronto. É assim, Vamos lá. Então finalizamos aqui, agora a gente já sabe a diferença de RAM para ROM, vamos fazer um exercício, vamos lá. Vamos ver umas perguntas aqui.
Ray fala, a memória ROM pode ser modificada. A ROM não, ela é somente leitura, não pode ser modificada. Tá? Existem outras espécies de memória ROM, outras espécies podem ser alteradas, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Tá? Por enquanto, só para não complicar a nossa cabeça. Vírus de BIOS, existe vírus de BIOS, mas não é gravado na memória ROM, é outra coisa. Tá? Não precisa se preocupar com esse negócio de vírus de BIOS, não. Veja, vamos pegar a questão 5, que caiu no STJ. BIOS é um programa previamente gravado em memória, beleza? Que ao ser executado, quando o computador é ligado, permite que ele tenha capacidade de funcionamento. Tudo bem até aí? Estão entendendo por que ele é o sistema básico, né? Porque sem ele o computador não vai funcionar. Aí ele fala assim, permite que ele tenha capacidade de funcionamento e que seus recursos possam acessar os componentes de hardware. Questão o quê? Certo. Ou seja, o que ele quis dizer? Que como a BIOS é o sistema básico de entrada e saída, para que todos os componentes que estão encaixados na placa-mãe, que são os componentes de hardware, possam funcionar, ele tem que funcionar. Ele tem que começar o teste, depois fazer a inicialização. Sem ele nada funciona, gente. É ele que dá o pontapé inicial para funcionar tudo, tá bom? Então a questão está certa. E quando ele fala assim, BIOS é um programa previamente gravado em memória. Qual memória que ele quis dizer aí? A memória ROM. Ele não adentrou, mas ele falou memória. Memória ROM, tá bom? Vamos ver mais um aqui se dá para fazer. Olha lá, questão 8. Questão 8. A RAM tem como uma de suas características o fato de ser uma memória não volátil. Ou seja, se o fornecimento de energia for interrompido, seus dados permanecem gravados. É isso, é RAM ou é ROM? É ROM, não é RAM não, moço. A RAM é volátil, a RAM precisa de energia para manter os dados armazenados. Desligou o computador, a RAM apaga. Então, esse item está errado, beleza? Aí, gente, olha para cá. Já entrando em uma parte que pode cair na prova, ó. Na hora da prova, se cair a expressão firmware. Firmware. Sempre que falar firmware, é um programa que já vem gravado em chip. Olha o que eu estou falando. O que é firmware na hora da prova? É um tipo de software, é uma classificação de software de programas que já vem gravado de fábrica em chip. Em um chip. Tanto que a gente chama embarcado, é um programa embarcado em chip. Tanto que no edital está lá, softwares embarcados, sistemas embarcados. Pode cair alguma coisa desse tipo aqui. Firmware, o que mesmo então? Coloca aí do lado. Programa embarcado em chip. Um programa que já vem gravado em chip. Beleza? O Anderson falou aí que a BIOS é como se fosse o motor de partida de um carro. Exatamente. Sem o motor de partida não sai, né? Então o firmware é um programa que já vem embarcado de fábrica. Um programa embarcado em chip. Vamos lá. Já compraram algum programa lá na Feira do Paraguai? Ou não? Não? Então vocês compraram só lá na FENAC, como é que é? Antiga CTIS, Prime Tech. Vamos lá. Você vai lá na Prime Tech ou na CTIS, antiga CTIS, e aí você fala assim, eu quero o Windows. Eu quero adquirir uma licença do Windows. Essa licença vai vir no chip ou vai vir em um CD? Ou um DVD? Vai vir no DVD ou no CD. Isso não tem nada a ver com firmware. Firmware é um programa que já vem gravado de fábrica em um chip. E que naturalmente é para fazer funcionar algum equipamento. Tipo, a BIOS e o setup já vem gravado de fábrica para fazer a placa-mãe funcionar. Então esses dois programas na prova são exemplos de quê? Firmware. Então na prova se cair lá, o que é firmware? É um programa que já vem gravado de fábrica, complementa aí. É um programa embarcado, né? Embarcado em chip, ou gravado em chip, do jeito que vocês quiserem chamar,
Complementa. Já vem gravado de fábrica, colocar isso aí? Já vem gravado de fábrica, e aí você complementa assim, ó, para fazer um hardware específico funcionar. Para fazer um hardware específico funcionar. Para fazer um hardware específico funcionar. Beleza? Para fazer um hardware específico funcionar. Como é que funciona isso aí? Vamos lá, o micro-ondas da tua casa. Todo mundo tem micro-ondas aí, né? Se não tiver micro-ondas, tem geladeira. Não, geladeira aí seria demais. Mas o micro-ondas é porque a geladeira tem geladeira que conecta a internet, né? Mas eu ia falar isso, não é uma realidade de ninguém, nem minha, nem de vocês. É uma coisa muito... Pra quê? Geladeira com conexão à internet. Sem lógica. Quando vocês passarem em agente, aí vocês compram só para gastar dinheiro mesmo. Né? Mas vamos lá. Vamos lá. O micro-ondas é o melhor. E eu acho que micro-ondas hoje virou um equipamento fundamental em casa, né? Inclusive, eu comprei um micro-ondas esses dias, que eu não tinha não. Mas vamos lá. Aí comprei o micro-ondas e o micro-ondas já veio com a programação da pipoca. Eu aperto um botão lá e o bicho já pipoca. Né? Tem macarrão. Já vem uma programação inicial no micro-ondas. Isso é um programa, ué. Um programa do micro-ondas, que já veio gravado de fábrica. Esse é o que do micro-ondas? Firmware do micro-ondas. Então, todo equipamento ele tem que ter um programa para fazer ele funcionar. A placa-mãe precisa de um programa que já veio gravado de fábrica, firmware da placa-mãe, BIOS e setup. Impressora. Para a impressora funcionar, tem que conectar ela no computador? Presta atenção. Para funcionar a impressora, funcionar. Não estou falando imprimir. Estou falando funcionar a impressora. Precisa ela ligar no computador? Não. Você bota ela na tomada, ela já, aí tu levanta a tampa, ela já faz, né? Não, isso é disquete. Aquele carretilho de tinta vai para um lado para o outro. Como é que a impressora se movimenta? Tem que ter um programa, firmware da impressora. O firmware é o programa inicial do equipamento, é o que faz o equipamento funcionar. Entenderam? Então isso é firmware, pode cair na nossa prova em uma questão de hardware, beleza?